demais. Boa noite a todos. A gente juntas novamente aqui, é um prazer. Boa noite ao pessoal do chat, que já está na escuta, né, para mais um programa aqui comigo, Gislene Nogueira, aqui, é um prazer, com a Nilceia Marques e com a Simone Oliveira. Nós hoje estamos aqui para atender as pessoas que nos mandam perguntas, nos mandam e-mails, né? A gente vai começar, porque o volume pode ser maior do que, né, do que 1h30, que é mais ou menos o que a gente quer que dure esse programa, para não ficar pesado para ninguém. Mas a gente, na medida do possível, vai fazer isso, vai responder a perguntas, tá? Portanto, quando vocês tiverem perguntas, o melhor meio, para mim, depois a Nilceia vai falar e a Simone vai falar. Para mim, o melhor é mandar para o meu e-mail, aleteia@aleteiabrasil.info, porque lá as perguntas ficam arquivadas, eu posso tirar e tal. No Face, no Messenger do Face, é um pouco ruim para mim, porque aquilo se perde, eu não sei muito bem lidar com, assim, tem muitas mensagens, aí eu não acho mais, às vezes eu vejo uma mensagem uma hora, eu clico lá, daqui a pouco eu já não, impossível, eu já não lembro mais o nome do perfil, então, assim, a melhor maneira é mandar para lá, Aleteia Brasil, né? Por enquanto, eu ainda tenho assim, um tempinho para responder a perguntas nos vídeos, né, no Face, mas pode ser que a gente entre num ritmo de trabalho um pouquinho mais intenso, aí seja mais difícil de atender assim, na hora o Facebook. Bom, mas, de qualquer forma, Rubinabe Oliveira Santos, Neuza, Márcio Obici, Raquel Melo, Wanda de Maria, Miriam Ferrari, Leandro Maciel, Cida Eguchi, Leandro Maciel de novo, Seventh Sun, Raquel Melo, Lídia Tomás de Costa, Shakur Xangaia, Flávio Soares, Alexandro Antônio Gropo, Mariela Fidelis, boa noite a todos, todos que estão logados, todos que ainda não estão logados, se quiserem logar no Google, né, para se inscreverem, inclusive, no canal, para receberem as nossas notificações quando a gente fizer vídeos. Bom, boa noite, obrigada, Nilceia, por estar aqui com a gente, obrigada, Simone, bem-vindas novamente, é sempre um prazer a gente estar juntas. Nilceia, com você. Boa noite, Gislene, boa noite, Simone, boa noite, pessoal do chat. Vamos responder aí um tanto de perguntas. Bom, eu vou dizer que eu também prefiro que, quem quiser me enviar perguntas, também eu prefiro pelo meu e-mail, tá, gente? nilceiamarques@gmail.com. Então, eu também prefiro que me enviem perguntas pelo e-mail, porque eu tô sem Messenger no meu celular e no Face eu entro de vez em quando. Então, é isso. Vamos seguir, né, para dar tempo de responder as perguntas. Isso. Eu vou colocar os contatos da Nilceia e da Simone na descrição, os meus, na descrição do vídeo, tá? Então, vai ficar direitinho lá para que as pessoas que quiserem mandar perguntas, comentários, fazer alguma comunicação com a gente, a referência vai estar lá embaixo, tá bom? Simone, boa noite, bem-vinda. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal lá do chat, que estão lá já desde antes de começar, batendo papo. Então, a gente já tinha falado que ia fazer, né, essa live para responder as perguntas, porque são muitas perguntas, e eu quero pedir desculpas, porque, assim, as pessoas entram em contato comigo através do WhatsApp, do Messenger, do e-mail, e eu converso muito com as pessoas, e eu peço perdão, peço desculpas se alguma vez eu deixei alguém lá atrás sem responder, porque você vê o WhatsApp, você lê,
Ele fala, eu já respondo. Daí vem outro. Quando você vê, já foi e você acabou esquecendo. E se eu esqueci de alguém, fala comigo de novo, né? Manda mensagem de novo, porque tá sendo uma loucura, que nem eu falei pra Giz. Depois que eu conheci a Giz, eu tô assim, falando com o mundo, né? Eu já falava antes, agora com ela mais. Porque o pessoal tá chegando, muita gente interessada, fazendo perguntas. Eu adoro conversar com todo mundo. Eu adoro ouvir a história de vida de cada um. Nossa, eu tô amando mesmo. Fazendo muitos amigos, né? Muitos amigos e muitas amigas. Graças a Mona. Eu agradeço. E agradeço vocês por confiar em mim, por contar coisas da vida de vocês. Eu agradeço bastante. E o que eu puder fazer, né? Pelo menos ouvir, né? Eu vou fazer isso, né? Estou aqui já para fazer, para ouvir e bater um papo com vocês. Bom, a gente já pode começar com as perguntas? Simone, podemos sim. Eu só vou dar um aviso também para a gente deixar claro aqui a metodologia. Quando a pessoa não quiser que a gente aliás, o contrário, o nosso default aqui, a nossa forma, tá, vai ser não identificar a pessoa, tá? Mas, a não ser que sejam perguntas simples, genéricas, tal, histórias de vida, não. Se a pessoa não se importar, ela avisa para a gente no e-mail, tá bom? Mas a gente vai procurar manter, quando falar da vida da pessoa, se ela estiver fazendo um relato, manter a privacidade da pessoa, tá bom? Simone, por favor, comece com as perguntas que você tem. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu vou fazer primeiro essa para a Nilceia, né, que ela é a especialista. O José Rogério quer saber qual ferramenta de corte eu uso para o meu nome e os números dos documentos? Eliminação, separação ou harmonização? Não estou ouvindo você, Nilceia. Sem som. Nada. Espera aí. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Pode usar o de eliminação, gente, porque tá eliminando com a programação do nome. No nosso quarta-feira, né? No nosso encontro de quarta-feira. Para eliminar a programação que está associada ao nome. Então, pode usar de eliminação. Que é bom lembrar, gente, vocês não estão eliminando com vocês mesmo, porque o nome não, como eu já falei, nós não somos o nosso nome. Nosso nome nos conecta a uma falsa família, a uma falsa programação. Tem que eliminar essa programação, tem que eliminar essas associações, né? Todas essas programações que estão associadas ao nome, que são todas as histórias de vida desses falsos ancestrais. Simone, Nilceia, eu queria fazer um complemento. Eu acho que isso daí pode ser de utilidade para muita gente, essa questão do nome. Gente, eu tenho um vídeo, eu pretendo fazer outro, porque o assunto é importante, demonstrando como que o Estado, por meio de uma ficção jurídica, utilizando institutos do direito romano, ele nos transforma em pessoas mortas. E exatamente o veículo disso, legal, é o nosso registro de nascimento, onde nós ganhamos um nome e um sobrenome. Na verdade, na realidade, tá, nós somos considerados como artistas em uma peça teatral e soldados em guerra. Tá? E por meio dessa ficção, eles nos colocam sob a lei marítima, sob a lei chamada em inglês do almirantado marítimo, ou lei marcial, tá? Porque marcial vem de Marte, vem de guerra e vem de mar também, e destruição.
tá? Então, nós já entramos nessa vida sob uma ficção legal, que nos coloca aqui, nessa vida que a maioria chama real, né? Física, concreta, legal, de bancos, de transações financeiras. Nós somos recursos de estados que são trusts, são fideicomissos, e nossos bens pertencem a esse fideicomisso, tá? E nós somos personagens, tá? Um dos livros que depois eu, Nilceia e Simone, vamos falar aqui do clube de leitura que a gente quer fazer, a gente no final fala, um dos livros que me foi lembrado por uma pessoa que está me acompanhando no YouTube. Aliás, né, Nilceia e Simone, os nossos ouvintes, o nível é altíssimo, gente. Eu quero agradecer, são pessoas realmente de um nível alto, a maioria, sabe, que me mandam relatos, que falam comigo. Então, ela me lembrou de um livro, eu já conheci, eu tenho esse livro, que é Ponerologia, Psicopatas no Poder. O nome do autor depois eu falo, porque é um nome estrangeiro, mas ele está mostrando, ele está argumentando como o direito romano é feito em cima de pessoas fictícias ou simplificadas. E nosso direito é o direito romano. O direito ocidental é o direito romano, né? É aplicado sobre pessoas fictícias. Então, nós estamos trabalhando com ficções. Esse nome que nós temos é um nome de guerra, é o nome de uma persona, é o nome de um ator, sabe? E tem várias implicações legais aí que nós desconhecemos, mas que, aos poucos, eu pretendo falar com vocês, porque isso já não é um segredo, é lógico, eu tenho fontes, né, em pessoas da área jurídica que fizeram essa pesquisa e já publicaram sobre o assunto, mas é um assunto extremamente novo, eram informações que o sistema mantinha sob total sigilo, para uma elite mínima, ínfima, tá? Então, o que a Nilceia está falando de ferramenta de corte com nome, cortem felizes da vida, tá? E com o tempo, não se identifiquem com esse nome, com essa persona, porque quando as pessoas perguntam para a gente, o que você é? Eu sou geóloga, eu sou servidora pública, eu sou advogada, eu sou médico. Isso é a persona. Você está reforçando, é óbvio, dentro do sistema, isso te dá mais oportunidades, você tem que sobreviver. Isso é uma coisa. Mas uma coisa é você saber da realidade, saber que você tem que fazer algumas coisas nessa realidade, nesse momento que a gente está, certo? Isso daí, sem problemas. Outra é você se identificar, é você começar a tomar essa ficção como realidade. Aí você já está com um problema até de psicopatia, de doença psicológica. Isso causa doenças psicológicas e logo doenças físicas, doenças afetivas, doenças na sua realidade. É por isso que a realidade da maior parte das pessoas é doente, porque ela se identifica com uma personagem falsa. Então, temos que viver de forma inteligente. Existem coisas que nós precisamos fazer, faz parte dessa experiência aqui que nós estamos tendo. Mas isso não significa que você vai... É síndrome de Estocolmo, né? Que você vai se apaixonar por isso aqui, a menos que você queira, né? Isso daí já é uma outra história. Mas a gente está falando... O que a gente está falando é isso, né? Que existem aspectos que têm implicações no subconsciente, implicações da sua vida, com os quais a gente está propondo corte. E, para as pessoas não ficarem com medo, é bom se informar. A gente sempre fala aqui, né? Nós estamos dando sugestões e compartilhando nossos conhecimentos, mas é impossível eu compartilhar tudo que eu sei de uma vez só, a Nilceia também, a Simone também, qualquer pessoa que seja, né? Isso leva um pouco de tempo e o que você faz requer a sua responsabilidade também. Você superar as limitações que você tem, se é que você tem,
né? Para chegar às informações das quais você necessita. E é você que tem que pesquisar, tá? Mas a gente, é óbvio que com tempo, com paciência, né, a gente vai dividindo as informações, e eu tenho ficado, é a mesma coisa que a Simone fala, eu sou grata, né, por falta de uma palavra melhor, por enquanto, mas é muito, muito interessante, muito bom, né? A gente vê a troca de informações relevantes. Eu já tive várias informações relevantes por meio das pessoas que estão me assistindo, que têm conteúdos também, mas que provavelmente, sei lá, não tem tempo, não tem isso para fazer o que a gente resolveu fazer, né? Então, mas que está aqui, de alguma forma, está contribuindo, está ajudando. A gente é aberto a isso e os resultados têm sido muito bons, né? Foi a Mairam, que é um perfil que está me seguindo no YouTube, que lembrou desse livro Ponerologia, que realmente é muito interessante. E eu já tinha começado a ler há uns anos atrás, eu não tinha entendido muito bem, e agora eu estou lendo de novo, é uma outra leitura. Então, quando a gente pega esse background que a gente está, vamos dizer, essa teoria unificadora que a gente está tendo contato agora, tá? Ajuda demais a gente a compreender outras coisas que outras pessoas escreveram em algum ponto da história, deixaram a sua contribuição. Talvez aquelas pessoas não tivessem toda a visão ainda, mas fizeram trabalhos relevantes para esse quebra-cabeça que a gente está tentando montar, tá bom? Então, vocês querem falar, complementar alguma coisa sobre isso? Eu Não quero, sei. sim. Eu quero complementar, sim, essa questão do nome, de rótulos, de profissão. Vocês imaginem que isso é uma forma determinada, uma forma na qual a gente vai tentando se encaixar a nossa natureza. Só que a nossa natureza real, de mônada, de ser humano, ela é muito maior do que isso. Então, quando a gente tenta se encaixar num rótulo, seja uma identidade profissional, numa identidade familiar, né, ou mesmo no nome que a gente recebe quando a gente nasce, como se eu tentasse me encaixar naquela forma. Causa um dano psicoemocional muito grande, porque eu tenho que abrir mão de uma parte minha dessa forma. Então, eu perco um pedaço de mim. Então, e vocês imaginem que a gente passa a vida rótulos, né? Acumulando rótulos. Se eu me etiquetasse e fosse para um balcão de vendas, para colocar, para me vender. Por isso que essa questão do valorizar, do dar valor, isso significa colocar um preço. Ligado a essa questão, colocar um preço. Então, quando eu dou valor para um rótulo, para uma etiqueta, eu estou colocando um preço em mim. Venda nesse mercado livre, que é esse mundo, o mundo oficial, aonde a gente existe como mercadoria. Existe como uma mercadoria. Não somos nós que estamos nos negociando, não. Nós estamos sendo negociados nos balcões do sistema, por gente, né, por instituições, governo. Quem está negociando a nossa mão de obra, a nossa energia, o nosso potencial, são esses fideicommícios que a Gislene comentou. O valor para um rótulo é se diminuir. Não é acrescentar, não é agregar alguma coisa boa para a gente mesmo, não, é se diminuir. Se diminuir para caber num rótulo. E isso vai causar muita dor. Queria acrescentar. Obrigada, Nilceia. Excelente, é isso mesmo.
Simone? A pessoa, ela queria saber sobre a questão do consumo de carne. Nilce podia falar sobre isso, né, Nilce? Porque a Nilce faz 20 anos que não come carne. Gente, na minha opinião, eu penso que comer carne é um hábito parasitário. É um comportamento parasitário. Porque é justamente o que essas entidades fazem com a gente. Eles se alimentam da nossa energia, da nossa vitalidade. E o que a gente está fazendo com os animais? A gente só está... ao invés de ir na fonte, a gente está... a gente, né, para que a gente come as proteínas? Né? As proteínas são os verdes, né? As frutas, as verduras. Então, não tem necessidade de comer carne, não tem. Porque nós somos seres autorregenerativos. A gente só não se autorregenera porque dentro da programação nós estamos fazendo um movimento de degeneração. Vocês vejam o sistema metabólico, ele é um sistema degenerativo, perdendo a energia. Por quê? Porque a gente não consegue se autorregenerar por conta daquela programação de autodestruição, de aborto. Nascimento, erro, aborto. Nascimento, erro, aborto. Não consegue nascer, a gente não consegue se regenerar. E aí a nossa energia ela é desviada para essas entidades. E aí a gente é obrigado a parasitar tanto os animais quanto os seres humanos. Para isso tem o vampirismo. Então, se alimentar tanto de carne no âmbito físico, né, de um animal, ou se alimentar energeticamente, gente, é vampirismo, e dentro desse mundo virtual é canibalismo também. Programação, nós estamos colocados todos como irmãos, né? Programação. Então, por causa, né, de famílias, né, por conta da falta de fronteiras. Então, é vampirismo, é canibalismo, é parasitismo também. Então, não sei, quem quiser, né, eu aconselho. Pode seguir, Simone. Eu quero falar sobre essa questão. Eu nunca gostei muito de carne, sabe? Eu fui criada com os meus avós e os meus avós eram carnívoros, assim, uma coisa absurda. E o meu avô comprava aquelas cabeças de boi, de porco, assim, cozinhava aquilo e colocava na mesa, e o povo ia ali destrinchando aquela cabeça, sabe? Comendo de tudo, e eu só olhando, eu achava aquilo um horror. E eu não comia carne de vaca, porque o sabor da carne de vaca eu não gosto. Então, eu não comia. E em 2000, no lugar, no domingo de manhã, não sei se ainda tem, mas no ano 2000 ainda tinha, 2000, né? De 99 para 2000. E eu estava fazendo comida e tal, e a televisão ligada naquele Globo Rural. E eu vi os bois e as vacas entrarem tipo um corredor, e era um matadouro, né? E tipo um corredor, e iam lá, daí vinha um homem, dava uma martelada na cabeça deles. Enfim, foi horrível, aquilo é horrível, né? E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu nunca tinha visto. A gente sabe, é lógico, que existe um matadouro, e que os bois vão lá e são, né, mortos, sacrificados para alimentar o povo, a gente sabe. Mas eu nunca vi. E eu vi aquilo, eu tive um choque tão grande que eu comecei a escrever um livro. Então, eu escrevi um livro no ano 2000, até hoje eu não publiquei. Porque, na época, era um livro muito assim, né, chocante, porque
nós estamos em 2017, de 2000 para cá, evoluiu muito essa questão de não comer carne, das pessoas estarem mais conscientes que os animais também merecem respeito, que eles também sofrem, que eles também estão felizes, né? Que eu acredito nisso, que eu acho que os animais só não falam, porque eles também têm emoções, são espertos e tal. E eu mandei esse livro para algumas editoras e foi rejeitado, né? Então eu desisti, não publiquei, e esse livro está guardado. E nesse livro eu conto a história de uma vaquinha, que ela vive lá no pasto com a mãe dela e as outras vacas, e daí, um dia a mãe pergunta, ela pergunta para a mãe, viu, onde que as nossas amigas vacas vão, entrar naquele caminhão e vão para onde? Daí a mãe não queria contar a história para ela e falou assim, elas vão para o paraíso das vacas. Então, sempre quando chegava o caminhão e enchia as vacas, ela ficava feliz porque as vacas estavam indo para o paraíso das vacas. E um dia, ela quis conhecer o paraíso, então ela fugiu, então acabou que ela foi descobrir tudo o que era, e assim, eu desenrolar da minha história. E quando a pessoa perguntou isso, eu falei, agora eu vou ter a chance de contar a minha experiência em relação ao que eu penso e tal, sobre isso. Eu escrevi esse livro, e tá aí, né, faz quase 20 anos, não publiquei nada. Quem sabe um dia, né, agora que chegou o momento que as pessoas estão conscientes dessa questão dos animais. E assim, eu fiquei 15 anos sem comer carne. Porque eu não quero fazer parte desse sofrimento dos animais. Isso para mim é muito ruim, eu não aceito isso. Então, eu fiquei 15 anos sem comer carne. Só que eu fiquei sem saber de nada, sem procurar alguém para me ajudar, sem saber que eu tinha que comer vegetais, porque eu também não gosto de comer vegetais, eu não gosto de comer mato, né? Eu não gosto de comer legumes. Então, eu comia o quê? Arroz, feijão, batata, de vez em quando couve. Assim, a minha alimentação era bem ruim, sabe? Porque eu não gostava dessas coisas que eu tinha que comer para substituir a carne. E daí eu comecei a ficar com falta de memória, comecei a ficar com memória ruim. Fui ao médico, eu estava com B12 a 0, né? E eu comecei a comer carne de novo faz um tempo. Mas eu não quero, eu pretendo parar. Entendeu? E depois eu senti que depois que eu comecei a comer, eu melhorei. Mas isso também é um programa. É um programa, porque como a José falou, nós não precisamos comer carne. Isso também faz parte da Matrix, para você também ser um parasita, né? Assim como os bichos nos parasitam, a gente parasita os outros, né? E eu já estou fazendo de tudo, já comecei, eu voltei a comer mais. É difícil, viu, gente, comer mato para mim, mas eu comecei a comer de novo, porque comer carne para mim não é a minha praia mesmo. Então, eu só queria dizer isso. Então, depende de cada um, né? Cada um tem a sua história, cada um sente o que deve fazer. Eu sou a favor de não comer carne. Bom, é isso. Querem falar alguma coisa, meninas? Deixa eu só, então, complementar que você lembrou, né? Então, para quem for parar de comer, quem quiser parar de comer carne, é importante que faça nesse processo os cortes com toda essa programação de necessidade de carne, necessidade de proteína animal, né? Vai cortando com toda essa programação em relação a essa questão. E vai, aos poucos, vai cortando e vai parando. Não precisa parar, né, de uma vez, ou de repente. Porque senão, gente, tudo que é vício, o corpo entra naquele processo de abstinência e pode começar a dar muita reação, né, de anemia e coisa. Então, é um processo, inclui isso nesse processo de desprogramação e nessa mudança de hábitos. Então, primeiro, né, tem que ir limpando a mente, depois vai limpando emocional, para depois... Segue, Gislene. Bom, então, sobre essa questão, eu concordo com a Nilceia, a gente precisa viver em equilíbrio com o nosso planeta, a gente precisa começar a ver essas profundas programações, né, que existem
dentro da gente, porque eu acredito que, como os americanos estão falando, né, na linha de tempo normal, natural, normal não, natural da Terra, na linha verdadeira, nós vivemos em harmonia com a natureza, com os animais, então esse consumo de carne, ele pressupõe também métodos de escravização dos animais, métodos cruéis. Eu não sei se isso é necessário, mas a agroindústria ela está voltada para maltratar os animais, para ser extremamente cruel com os animais, né? De qualquer forma, a gente vai ter que aprender a viver em harmonia, e eu acho que a sugestão da Nilceia é muito interessante, que é fazer isso, começar pela raiz, pelo inconsciente, pela programação. Lógico que um acompanhamento médico é importante, né? Eu tenho visto vários médicos famosos, como eu falei para vocês, dois que eu sigo, Vitor Sorrentino, Dr. Lair, falar inclusive de jejum, que era uma coisa que, vejam, eu sentia muita necessidade de comer durante o dia, porque quando me dava uma sensação de fome, eu ficava preocupada, porque se dizia que você tinha que comer de 3 em 3 horas, né? E a minha surpresa foi que o Dr. Lair tal, e eu tenho um médico que é ortomolecular aqui em Brasília, a minha surpresa foi que ele mandou eu pesquisar, foi interessante, porque eu falei para ele da alimentação, ele falou, olha, pesquisa o Flávio Passos, ele é um nutricionista, ele inclusive é CEO da Pura Vida, tá? E ele me falou para eu pesquisar sobre isso e sobre o jejum. E eu acabei pesquisando, acabei me inteirando disso, de que era uma coisa que qualquer pessoa podia fazer, mudar o seu hábito, e principalmente adotar jejum, porque o jejum ajuda o seu corpo, suas glândulas a se normalizarem, sabe? Ajuda, por exemplo, na desparasitação do corpo. E a sugestão desses médicos, interessante, é você não comer nenhum carboidrato até meio-dia. E, se possível, fazer o jejum matinal. Até malhar, fazer exercício aeróbico em jejum, né? Eles demonstram como isso é saudável. Aí tem muito questionamento, tá? Mas eu fui experimentar. E hoje, né, na minha família, eu era conhecida como café da manhã, eu sempre gostei. Hoje eu não tomo mais café da manhã. Eu tomo água com limão, com magnésio de malato, né? E não faço mais uso, não como nada até meio-dia, eu me acostumei, né? E eu realmente fiz exames, o meu médico acompanhou, eu fiz exames, e uma coisa que ele disse que estava tudo, eu estava com a saúde ótima, mas tinha um item que não estava bom, que era a glicose basal. Eu acho que é isso, entendeu? O nível de açúcar basal no meu sangue. E ele falou justamente que era a questão da alimentação intensa, né? E foi aí que surgiu essa questão do jejum, e ele me disse para pesquisar o Flávio Passos, que eu vou botar até o link, já que a gente está falando disso, né? E o Flávio fala, como o Dr. Lair fala, como o Vitor Sorrentino fala, vários são os médicos que hoje, conceituados, né, desses que tem uma linha de falar mesmo a verdade, né, que você tem que se responsabilizar pela sua saúde, e eu adotei o jejum matinal. E isso realmente faz com que você coma muito menos, você tenha muito menos necessidade de comida durante o dia, e mais, a sensação de fome que nós sentimos o tempo todo, na verdade, muitas vezes é sede, é necessidade de ingestão de água, e água, não é suco, não é outra coisa, é água. Eu fui aprendendo isso, entendeu? Fazendo a minha experiência e fui vendo que isso é real, é verdade. Logo abaixei, eu emagreci, né? E eu me sinto muito bem, muito melhor. E em 6 meses, a glicose basal, que ele tinha dito que eu teria que baixar muito, ela baixou no nível que ele achou que estava bom. Então, assim, é uma experiência minha para mostrar como nós temos muitas programações. Isso são conceitos que são disseminados nas universidades, que vêm de pesquisas
que ganham prestígio, né, que, segundo essas pesquisas, né, esses autores que estudam sobre o Tavistock, o nome disso é insuflar, então eles são insuflados, pode, Simone, eles são insuflados as pessoas, os médicos repetem isso e não têm uma noção exatamente de alimentação, do que realmente é saudável. E agora essas informações estão vindo à tona pelos médicos e os pesquisadores independentes, né? Então, existe sim uma programação, eu acredito que existe essa programação do consumo de carne, isso é usado como argumento para que o mesmo regime seja aplicado à humanidade, tá? Se nós escravizamos outros seres, se nós predamos, por que nós não podemos ser predados? Isso faz parte dos argumentos que são utilizados para que a gente seja uma raça, né, que sofre essa predação, tá? Que não pode, vamos dizer assim, não pode ficar tão chocada assim com o que acontece com a gente, porque nós fazemos isso com outros seres, tá? Então, é uma programação porque eu sei que existem muitas pessoas, eu conheço, tá aí a Nilceia, né, a Simone, a gente tem consciência de que não é uma atitude desejável que nós fazemos com os animais, né? Então, bom, não somos nós que fazemos pessoalmente, provavelmente a grande maioria se absteria de carne só para não participar disso, né? Nós sabemos disso, só que o esquema é deixar, né, tudo que vem fácil para a gente na nossa mão, direitinho, é porque tem algo por trás. Então, a indústria se encarrega de botar, né, a carne no congelador e você não tomar contato com isso, mas isso acontece, tá? Gente, mais alguma coisa? Vamos para a próxima. Eu queria... Fala, Nilceia. Não, deixa eu só comentar essa questão da fome, então, só para complementar, a questão da fome, a programação não é só em relação à carne, é em relação à fome como um todo. A própria fome, essa fome que a gente sente, ela é uma programação e está em nível muito, muito, muito profundo. Porque vocês vão perceber, quem começar, muita gente que começou a fazer usar a ferramenta de corte, começou a sentir muita fome. Quem sente fome são essas entidades, são esses parasitas que tomam conta do nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório, ele é uma programação, ele está associado ao sistema nervoso, sistema nervoso que a gente não controla, né? Como se fosse um sistema nervoso, é um sistema nervoso autônomo. O sistema digestório como um todo, ele é como se fosse a terra do meio, onde a gente não tem controle nenhum, e vocês vejam que digestório, vem da palavra gestão, da palavra gestão. Então, é como a gente não gestiona absolutamente nada no nosso organismo, e aí quem assume, né? Então, a gente não gestiona nem os pensamentos, nem as emoções e nem o corpo, nenhuma função do nosso corpo. Todas as nossas funções estão sendo comandadas pelas entidades parasitas. Então, essa questão da fome, ela tem essa programação não só em relação à carne, mas como um todo, uma questão muito profunda, e não sei, o pessoal, não estou dizendo que todo mundo vai passar por isso, mas a maioria das pessoas que usaram essa ferramenta de corte,
morte, depois de um tempo elas me perguntaram por que eu estou sentindo tanta fome. É dos parasitas, não é nossa. A gente se satisfaz com pouca coisa. Esses hábitos alimentares são hábitos, são programações. Por isso que o sistema fala 3 refeições por dia, né? É porque é para ocupar a gente em ficar comendo, e aí a gente ou está comendo ou está correndo atrás de comida. São os movimentos básicos. Então, a gente só está aqui para isso. Entendeu? Comer e buscar comida. É só isso que eles querem. Esse aqui é o cérebro primitivo que vive pela sobrevivência, só em busca da sobrevivência, e é comer. Está no cérebro primitivo essa programação, está no cerebelo, e é uma questão que vai para o pessoal ficar atento aí e ir cortando com essa programação de fome, necessidade de comer, sobrevivência, tá? Complementar. Pode seguir, Simone. Eu só queria falar uma coisa, que as pessoas, né, ou eu achava que gordura é que dá colesterol. E eu não comia carne, e eu não comia fritura, e eu fiquei com colesterol lá em cima e não sabia por quê. Porque eu comia muito carboidrato, e carboidrato é que dá colesterol. E eu não sabia disso. E hoje eu sei, né? Então as pessoas falam, eu não como fritura, eu não como ovo frito por causa do colesterol, e não é verdade. Bom, então vamos para outra pergunta. Aqui sobre visitas de dormitório. Uma pessoa relatou, né, ela quer saber o que a gente acha sobre isso. Ela disse que ela recebe visitas, e ela acredita que ela também é abduzida, por um ser que se veste de branco, é loiro, o detalhe, e entra no quarto e também usa uma túnica branca. Deve ser lá da Confederação Galáctica, né? Então, meninas, aliás, estão falando que eu faço parte, por causa do meu jeito nórdico de ser, loira, branca, hétera, rica, e não tem nada a ver não, tá? E na realidade eu não sou loira, né? Eu sou morena. E essa questão de abduções, muito tempo que eu já pesquiso essas coisas, eu estudei muito sobre as abduções, né? E elas são reais. Eu tive experiência, né, não vou contar minha experiência agora, no momento, mas eu sei que é verdade, eles realmente fazem isso, e alguns lembram, alguns não, né, mas eu acredito que todo mundo passa por abduções durante a noite e não sabe, não é, meninas? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, pelo jeito ela recebe a visita do próprio Astacheran, né? Então, essa questão da abdução, gente, que a gente, enquanto está nesse estado de morte, né, nesse limbo, ou nesse mundo das sombras, todas essas coisas vão acontecer. Vão acontecer por conta da programação, porque eles têm autorização enquanto a gente aceita a nossa falsa identidade, tá? Então, essa é uma questão muito importante. Enquanto eu aceito e proclamo que eu sou a minha falsa identidade, pois então eu faço parte desse mundo de ficção onde todas essas coisas vão acontecer. É importante fechar a fronteira, sair desse personagem, sair desse mundo virtual, porque aqui no mundo virtual eles têm acesso a qualquer pessoa
a pessoa não existe, a pessoa é um produto aqui nesse mercado, nesse mundo livre, de mercado livre. Então, é aquela coisa, quem não reconhecer a própria autoridade no seu mundo, no seu próprio mundo, quem não reconhecer a própria existência e disser não, tudo isso, né? Enquanto a gente fica se encolhendo nesse rótulo de vítima, né? E achando que eles são mais poderosos, que eles são poderosos, porque isso tudo é no mundo, nesse mundo virtual, gente, onde eles se apresentam como se fossem seres de outras galáxias, de outros mundos, e que vêm aqui e que tem acesso sobre a gente. Mas nesse mundo, só acontece nesse mundo virtual. Então, só vai acontecer enquanto as pessoas autorizarem, né? É muita gente que acha isso divertido, né? Porque se esquece, é apagado da memória aquelas piores partes, né? Eles apagam da memória as piores partes de tudo que acontece, né, com a gente. Assim, sei lá, uma coisinha ou outra. Gente, é tudo falsa memória, gente. Então, você qualquer pessoa pode bloquear isso usando a ferramenta de corte, cortando com essas entidades, cortando com abduções, cortando com esses acordos, cortando com a própria falsa identidade, né? E aí vai assumindo o controle do próprio universo, assumindo o controle mental. Por isso que é um processo, esse processo onde a gente vai assumindo o controle sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, e sobre o nosso corpo e sobre o nosso mundo. Tá, gente? O caminho é o mesmo. Diz, quer comentar? Não, eu acho que eu não tenho muita experiência assim, né, Nilceia. Eu sempre falo que eu não tive nenhuma experiência com abdução, pelo menos eu não lembro, né, na minha memória, com desdobramento, eu não faço, né. Então, não tenho nada a comentar e acho que tudo que você falou é pertinente. Essas interferências, elas ocorrem ou por nós estarmos inconscientes delas, em algum momento deram acesso a nós, que isso acontece mesmo. Tem alguém, o José Luiz Lopes, né? Peraí, deixa eu só ver o nome. José Luiz Lopes está falando que cada humano tem um dono, né? Na verdade, ele deve estar se referindo ao rito de batismo, que as tradições, né, foram introduzidas nas tradições esses rituais onde a família, de vontade própria, embora não saiba o que está fazendo, mas está fazendo e tem efeitos, tá, no mundo jurídico, está dando à criança, está dando acesso de entidades a essa criança, tá? Então, nós já nascemos numa cultura dessa forma. Então, muitas pessoas são assediadas mesmo, têm consciência, outras não têm consciência. Eu não estou dizendo que eu não tenha tido esse problema, porque eu não tenho experiência fora do corpo ou de abdução. Não é isso. Eu estou dizendo que eu não tenho consciência. Mas eu tenho consciência que a gente está no mundo infectado. Então, é preciso cortar com essas influências, tá? Que, porventura, nossos pais, porque achavam que era bom, né? A maioria faz porque acha que é o melhor que está fazendo, mas faz. E aí eu volto com aquela questão de contrato é contrato, ele tem que ser cumprido. Se a pessoa anuiu, ela pode invocar as nulidades, né? Falta de full disclosure, estado de necessidade, tem uma série de coisas, mas desconhecimento, né, do todo, depois a gente pode falar sobre isso.
Então, o fato de você deixar bem claro que a sua vida é sua, que não tem entidade que vá te acessar mais, que se houve contratos você não quer mais, isso já, tudo que você formula claramente tem impacto na sua vida, tá? Tudo que você formula, seja conscientemente ou inconscientemente, tá? Então, é isso mesmo, é esse o caminho mesmo, Niceia. Obrigada. Simone, próxima pergunta? Eu estou vendo os comentários, eu achei interessante, Niceia, que você falou que quando a gente começa a fazer os cortes, a gente tem fome, né? E algumas pessoas estão falando que realmente aconteceu isso com elas. Essas pessoas novas que estão chegando agora e fazendo os cortes, elas sentiram fome. Uma fome que não era normal, né? Que elas sentiam. Normalmente, agora elas estão sentindo. Então, vamos para a próxima aqui. Ah, tá. O que nós achamos sobre a ayahuasca, né? Aquela famosa alucinógeno lá. Bom, eu nunca experimentei, mas até onde eu sei, elas estão. Você entra num estado em que você perde completamente o controle sobre você. É como se saísse do corpo. E aí o teu corpo fica vulnerável. É um ritual muito perigoso, eu não aconselho, gente, nós não precisamos disso, tá? Nós não precisamos disso, porque você vai acessar o mundo astral onde essas entidades dominam, onde elas estão dominando o campo astral. Então, é onde você vai ficar completamente vulnerável e corre o risco, inclusive, de perder, de não conseguir voltar, de não conseguir retornar para o próprio corpo, porque a gente entra naquele estado de, oh, que lindo, por aqui, não vou mais voltar, porque o mundo é muito cruel, porque o mundo é só sofrimento. Então, a gente entra num falso estado de liberdade, num falso estado de paz, de tranquilidade, e ali, de tudo, aí você vai ser abduzido, tua alma pode ser sequestrada, e o teu corpo pode ser roubado. Então, gente, é um campo onde não há necessidade, isso só faz quem tá realmente nesse estado de né, de autorrejeição. É um estado muito perigoso, muito vulnerável. Eu aconselho que não entrem por esse caminho. Ele quer comentar? Bom, sobre isso, eu tenho, né, como vocês sabem, eu estudo bastante, sempre me interessei, e o que eu penso, tá, o meu senso de toda a informação que eu tenho, é isso que a Nilceia falou, é um campo perigoso, onde não tivemos educação, oportunidade para explorar de forma segura, de forma científica, pelo menos, estou falando da maioria da nossa educação formal, né, daquilo que a gente tem, que a gente, vamos dizer assim, como nos educam para enfrentar a realidade. Não tem essa educação, praticamente, né? Então, é um plano que eu acredito que, se a pessoa quer explorar, ela deveria estar cercada, né, pelo conhecimento correto, para saber o que acontece, quais as consequências, o que ela vai enfrentar, ou seja, aí, essa é a metodologia de tudo, né? Se a pessoa vai se preparar para ser médico, se ela vai se preparar para ser navegador, né? Vai ser um comandante de navio e tal, sempre você tem um preparo para saber, né, do que se trata, quais são as propriedades daquele métier, daquela coisa, o que pode acontecer, o que ele vai enfrentar de forma controlada para ir, né, treinando. Então, assim, onde está esse nicho
Onde está esse fórum na nossa educação atual? Não existe, né? E quando existe, é isso aí, é feito através de rituais, de religiões, cuja a origem, né, a maioria desconhece exatamente, só acha legal e não tem mais nada mesmo. Muita gente vai para lá nesse estado que a Nilceia falou, no estado de necessidade, baixa autoestima, de desespero, né? Se expondo, eu acho que é uma exposição, né? Uma exposição desnecessária e perigosa, já que a gente não sabe. Eu quero muitas coisas, só que a gente tem que ser realista, não é saindo por aí e se larga na selva amazônica. Você estaria seguro para falar assim, olha, agora você vai pegar um paraquedas, eu te jogar ali na selva amazônica e daqui a pouco eu venho te pegar aqui, você se vira. Nós não estamos preparados, né? Nós não sabemos quais os perigos, onde eles estão, como detectá-los, de forma que a gente possa evitá-los, não é? A maioria não tem essa instrução e não toparia fazer improvisações. Então, tomar ayahuasca e ir para o astral é improvisar num plano que é perigoso. Por que você improvisaria, né? É pela falta de noção, de proporção de como isso, nem isso nós temos, né? De como isso é perigoso, né? De como você está sujeito a uma série de consequências, de perigos que você não faz ideia, né? Apareceu um louro, apareceu meu pai, lembra? Eu botei tive problemas com direitos autorais, mas aquela cena do Star Trek, onde a comandante encontra o pai dela e no fundo é um alien disfarçado, você está num plano mental, um plano onde essa forma é muito fluida, né? Então, você tem que aprender a reconhecer os seres por uma outra forma que não pelo visual, porque o visual ele se transforma em anjos lindos, em louros altos. Se você preferir um moreno, vai ser um morenaço, entendeu? Se você acha que é a Virgem Maria, vai estar lá a Virgem Maria. Então, assim, eu concordo, eu acho que a gente não pode improvisar, né? Não podemos improvisar, a gente tem como uma raça, né? Uma forma de vida que tem capacidade, a gente tem que pensar num futuro onde a gente tenha direito de de explorar isso, porque isso tem influência na nossa vida, né? De forma segura, de forma como nós podemos fazer, nós temos capacidade de fazer, né? Eu acho que é uma reivindicação nossa, sim, né? Agora, não improvisem. Eu acho que não é inteligente improvisar, como a gente já falou, com os argumentos que eu falei aqui, né? Manusear uma bomba que você não conhece sem saber, né? Vai lá desarmar aquela bomba, você vai lá improvisando? Ninguém faz isso, né? Se faz é porque não tem noção do perigo e aí pode sofrer todo tipo de consequência, inclusive que nem imagina, pode nem ligar causa e efeito, o que é pior ainda, né? Posso fazer a próxima? A gente já falou, né, sobre isso, mas as pessoas, como elas, toda a vida elas ouviram falar que isso era ruim, e agora a gente vem e fala que é bom, elas querem saber, elas querem que a gente fale um pouquinho sobre o ego. E o Sérgio podia falar sobre o ego. Ego, gente, o ego é a nossa conexão com a matéria, com a terra. É aqui, é o nosso corpo, é a parte mais densa do nosso ser, é o nosso ego. A parte que se relaciona com, digamos assim, né, para o exterior.
ele foi muito achincalhado, porque essas entidades, é o terceiro nível, é onde está faltando eles destruírem, é o ego. Em destruir o ego, aí eles conseguem se apossar do nosso corpo. Aí entra um falso ego. Por isso nós temos um falso ego. Só que esse falso ego, ele ainda ele ainda existe só nesse plano virtual. As palavras vão se densificando, mas o nosso corpo ainda resiste, o nosso ego ainda resiste a esse falso ego. Então, quando a gente destrói o nosso verdadeiro ego, pois aí é quando esse falso ego toma a possessão, né? Ele toma posse do nosso corpo. Esse ego, ele comanda o nível mental e o nível emocional por conta dos pensamentos, né? Através dos pensamentos. Porque veja que emocionalmente, também são mentais, sentimentalmente, então os nossos sentimentos são mentais. Então, é onde ele, né, vai criando, são falsos pensamentos que criam falsas emoções, que criam falsos sentimentos. Então, com o nosso verdadeiro ego, ferramenta de corte, né, e revalorizar. O ego, ele tem o número 9. A soma dessas 3 letras, ele dá o número 9. Novo. Que sejam 9, por exemplo, se for um ciclo de 9 meses de gestação. Quando chega no 9, pois aí é como se o sistema fizesse um reset, né? No ciclo, zera o ciclo e começa tudo de novo. O falso ego é quem renasce. Jesus Cristo, dentro da programação, ele é o único gerado. Então, ele é o único que se regenera. Então, o nosso ego, como a gente está nessa programação de criaturas, fica aí se distraindo com essa questão da criatividade, né? Quero ser criativo, vou criar, vou recriar, ou me recrio. Então, sempre que a gente se recria, e criado, eu já falei, né? Criado é aquele que serve, né? Que está para servir, né? Tudo, né? Que é aquele objeto que está parado ali, né? Só para eles colocarem coisas em cima. Então, quem se regenera é esse falso ego, por isso que cristaliza, né? Então, de Cristo, que é Jesus Cristo, quando ele quer renascer, né? Regenerar, por isso é ressurreição. E sus, serpente, né? Então, nós enquanto seres originais, né? Nosso espírito, nossa alma, nosso ego original, ele está sempre sendo abortado. Fracasso, por isso que a humanidade vai de fracasso em fracasso. E a serpente, que está associada ao sucesso, né? Sucesso, então é só ela quem se regenera. Então, ego, gente, cuidem, se reconectem com o seu ego e sejam felizes, tá? Cortem com culpa, cortem com pecado, e cortem com a serpente, cortem com essas entidades, e vamos ser felizes, gente, porque para Deus o nosso maior pecado é existir sem precisar dele, né, para essas entidades. Esse é que é o nosso maior pecado para eles. Ser feliz, a gente ser feliz é pecado para eles. A gente nesse sofrimento, nessa tristeza, nessa amargura, né? Então, se reconectem, né, com o próprio ego, valorizem sem colocar preço, né, mas tenham orgulho de ser, a gente tem que ter orgulho de ser mônada, a gente tem que ter orgulho de ser humano, porque nós somos a espécie
mais perfeita que existe, né? Um computador biológico mais perfeito que existe. Então, a gente não tem que aprendendo nada, né? Sofrendo aprendizagem, essa eterna escola da vida, isso tudo é lixo, bobagem da New Age, e quando a gente se reconecta com o próprio ego, a gente passa a existir no momento, sem ficar dividido, né, entre passado e presente e futuro. Faz a reconexão desses três aspectos, né, espírito, alma e ego, aqui no momento presente, tá, gente? Ok, Gislene, quer comentar alguma coisa? Nilceia, eu queria que você falasse essa frase "eu sou", que a Miriam Ferrari me perguntou por e-mail. Eu queria que você aproveitasse e falasse dessa frase muito usada pela New Age, né? O meu eu superior, o eu sou. O simbolismo que está por trás dela? Ela está me perguntando se está contaminada. O eu superior é a entidade, é o falso ego, é o ego de Adão, por exemplo, né? Então, esse ego de Adão, o eu superior, que é o alter ego, que é o ego quântico, então é o falso ego. É o DNA, né, gente? Adão, DNA. Então, esse DNA que é que são as palavras, que são os pensamentos, que são as entidades. Está contaminado, não tem eu superior, nisso aí entra naquela questão de hierarquia. Faz parte do sistema oficial, que é para a gente se perder nessas escalas. Aí é a ideia de pirâmide, né? Que aí a gente se perde nessa ideia de pirâmide. Entendeu? Então, aí entra nessa questão de hierarquia. Então, não existe eu superior e eu inferior. Não existe. Isso daí é armadilha. Está contaminado, sim. Segue, Gislene. Olha, eu estou lembrando aqui de uma moça que fez uma tertúlia com o Sérgio Monod, chamada Simone... Peraí, deixa eu pegar o nome dela aqui de novo. Simone Torrosi. Ela é uma argentina, MK Ultra, ela é uma menina nova, mas a programação dela já quebrou e ela lembra de muita coisa, e ela falou, ela tem duas tertúlias com o Sérgio, assim, como eles dizem, né, tremendas, com informações detalhadas, e ela lembra de contatos com esses seres extraterrestres em bases militares, porque ela foi uma criança usada para esses experimentos, né? E ela diz que ela conversava com esses louros altos. Duas coisas me marcaram, né? Que esses seres acabam fazendo uma ligação emocional com as vítimas desses projetos. Agora, você imagina, isso é o complexo de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo. Eles estão lá levando choque, encarcerados, sendo torturados, e só tem sempre tem o tira bom e o tira mal, né? Então, tem isso lá. E ela disse que esse ser um dia falou para ela, olha, se você soubesse realmente como eu sou, você nunca gostaria de mim, por isso que eu tenho que me mostrar nessa forma bonita para você, tá? Isso foi uma coisa que ela falou, e aí logo em seguida ela falou, não, Sérgio, porque bonitos assim, só temos nós humanos, o resto ninguém, não tem ser. Diz ela que conheceu muitas raças, né? E ela falou, não, bonitos assim somos nós, não tem nenhum outro ser que seja bonito igual ao ser humano. Então, gente, nós somos a raça que é o futuro do universo. De alguma forma, nós temos capacidades, nós temos possibilidades que o universo elegeu. Tá? Então, as pessoas também me perguntam, então, sob a orientação de quem a gente está? Nossa orientação.
Não tem... o Alg Telles fala isso, o Sérgio fala, muitas pessoas que estão nesse conhecimento de fronteira já falaram claramente que é difícil para a gente. Eu confesso que até para mim também. Nós criamos a realidade, nós somos os criadores. Somos nós os criadores. Ninguém nos criou. Dizer que alguém manipulou nosso DNA, criou a gente, ajudou, que nós éramos macacos e evoluímos para ser humano, isso é uma falácia, né? Nunca ninguém provou, não tem nenhum método de prova, tanto que o pessoal fala do elo perdido, né? Esse elo nunca foi achado, provavelmente nunca será. Não existe, por tudo que eu estou estudando, pelas evidências, não, nós nos criamos. O Sérgio ontem na nossa conversa falou, né? As raças se criam a si mesmas. Então, nós somos o futuro, o presente, a evolução, o ápice do universo. Nós temos possibilidades maravilhosas, nós estamos contaminados. Eu não sei se isso tem em outros lugares, eu pouco conheço sobre isso para falar, para afirmar, mas o que eu tenho visto, o que eu posso falar é que nós temos possibilidades, nós estamos contaminados, nós vamos sair dessa, nós vamos saber como contornar, eu tenho certeza que vamos, tá? Não tem nenhum ser humano, se ele é humano, independente de cor, de onde ele nasceu, tem as mesmas possibilidades e vai conseguir, nós vamos conseguir, tá? Ô, Gi, eu me lembrei de uma pessoa que falou para mim o seguinte, eu sei, né, porque eu sei, você também, as pessoas que estudam sabem que esses bichos, eles são especialistas em holograma, né? Eles usam muito hologramas. E uma pessoa conversou comigo falando que ela fazia parte de um grupo que estuda os extraterrestres. É uma mistura de religião com ufologia. E daí ele disse que tinha uma pessoa lá, né, que estava fazendo uma palestra, e ela prestando atenção, era um homem, e ela, de repente, ela viu o rosto dele, assim, acho que igual o filme Matrix, né, que dá uma pane na Matrix, ela viu o rosto dele de réptil. Foi assim, questão de segundos, ela estava prestando atenção e ela viu o rosto da pessoa, que era um réptil. Então, estou cheio de provas, né, por aí, que, na realidade, eu falo que eles são os invejosos, né, eles morrem de inveja de nós, né, porque nós somos maravilhosos em todos os sentidos, e eles nunca vão conseguir ser igual a nós. Então, é isso. Vamos para a próxima? Sobre o reiki. Nilceia? Gente, o reiki é uma canalização de energia que pode ser usada, que pode ser manuseada pela gente. O problema do reiki é os reikianos, eles canalizam entidades. Então, o que existe é troca de karma. Enquanto uma pessoa está nesse personagem, está nessa missão, dar os pobres coitados, as vítimas, os doentes, né, se colocando como uma salvadora do outro, como, né, uma pessoa boa e o outro, enfim, né, se polarizando em relação ao outro, né? Então, eu sou escolhida, né, para ser uma canalizadora, para ajudar os pobres coitados, né, os pecadores, os doentes. Então, quando é uma pessoa, quando é uma reikiana que está nesse estado dentro da polaridade, né, nesse papel de salvadora, cumprindo um papel, cumprindo uma missão divina,
pois aí ela está canalizando entidades. Então, por trás dela tem entidades. E aí quem está recebendo vai ficar mais parasitado ainda, vai estar sendo sugado. E a canalizadora também, né? Para que o reiki seja uma coisa, para que essa troca de energia seja uma coisa boa, né? E legal, a pessoa tem que estar fora desse papel, tem que ser uma pessoa já que é dona de si mesma, né? Que já não está canalizando, já não está invocando entidades, já não está sendo usada pelas entidades. Então, não aconselho que ninguém vá fazer reiki, porque, de novo, gente, a gente não precisa disso, a gente não precisa, tá? Não vá pedir ajuda. Coisa, gente, cada um tem que ir assumindo a própria responsabilidade pela própria existência e ir cortando com todas essas coisas, essas programações de vítima, né, de que eu sou vítima, de que eu preciso de ajuda, e vai cortando, vai se limpando disso. Então, não há necessidade de ficar indo tomar passe de reiki, nem nada disso, não. Gise. Só lembrando, gente, que o reiki, ele foi criado pelos jesuítas no século, se não me engano, no século XV, quando eles chegaram ao Japão. O Japão, para quem não sabe, ele teve uma forte influência, ele está totalmente dominado pelo Rockefeller, né, hoje em dia, mas ele foi invadido pelos jesuítas lá no século XIV, XV, e foram os jesuítas os criadores do reiki. Então, pensem aí, né, essa origem, o que vocês podem entender dela, tá? Eles fizeram com rituais, o próprio símbolo do reiki é um sigilo para chamar entidades, tá? E tem um vídeo da Rosalia Sanz. Eu gosto da Rosalia, mas é aquele negócio. Eu pesquiso há muito tempo, tem coisas dela que eu não gosto, já falando da autora, né, que eu não concordo. Eu respeito o trabalho dela, porque ela é uma pessoa que tem muita qualidade na pesquisa que ela faz, tá? Ela me parece que ela é doutora em simbologia, né? É uma espanhola da ilha das Canárias. Mas ela é de família, ela conta que a família dela, a irmã foi uma MK Ultra e morreu, tá? Ela foi tão explorada que ela morreu. Enfim, só para falar um pouquinho da Rosalia Sanz. A Rosalia Sanz tem material muito interessante, está em espanhol, tá? No canal dela, e ela tem um programa, um vídeo onde ela fala sobre o reiki, como ele surgiu, dá a data, fala o jesuíta que chegou ao Japão, o dia que ele desembarcou, foi o dia de Nossa Senhora de alguma coisa, eu não me lembro, tá? Porque tudo isso são rituais, né? São rituais ligados a efemérides cosmológicas que eles conhecem e a gente não, né? Em geral. Nossos filhos estão lá na escola, né, aprendendo aqueles conteúdos inúteis ao invés de aprender isso. Então, assim, foram os jesuítas que criaram, tá? Não foi nenhum japonês e tal, e está muito ligado a dinheiro. Vocês podem ver que é igual meditação, né? É igual várias coisas. Você faz um curso, o curso é caríssimo, aí você tem que fazer outro curso, aí você cobra para. Então, assim. Vamos pesquisar um pouquinho a respeito da origem. Acho que cada um pode pesquisar e vai se inteirar do que se trata e vai fazer seu julgamento, seu próprio julgamento, não é? Se algo que veio dos jesuítas é algo que é do interesse da humanidade. Eu não acredito.
tá? E a Nilceia já falou aí concretamente o que pode acontecer, que é isso que a gente está discutindo aqui, tá? A associação com entidades que vão te sugar, né? São as estruturas criadas. Nós estamos num mundo contaminado, nós estamos numa época de entender isso, tá? Por enquanto, por meio desse quebra-cabeça, e eu acho que muito em breve nós vamos ter, sim, nós vamos estar fazendo pesquisas, vamos estar vendo, né, vamos ter meios bem convincentes de estudar isso de forma objetiva. Eu tenho essa sensação muito clara, tá? Porque nós somos poderosos e nós não vamos deixar, nós não vamos perder. Nós já ganhamos, eu acredito, né? Então, agora, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que se informar, tem que ter responsabilidade para tirar suas conclusões, né? E o Jorrei me parece que é a mesma coisa, não é? Tudo ligado a religiões e tal, a gente ainda, todo mundo ainda está muito cru, nós estamos, sabe, saindo dessa ilusão de milênios aí, né? Então vamos ter cuidado com essas coisas, e principalmente com isso que a Nilceia falou, com esse sentimento de que eu sou desvalida, que eu não consigo, né? Que eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, e aí você escolhe, inclusive, um ser totalmente desconhecido, né? Não depositando sua confiança em alguém conhecido, que você já viu, alguma coisa que é da sua realidade, você escolhe ainda uma coisa que não é da sua realidade, que você nunca viu, que ninguém nunca mostrou. Aliás, tenham cuidado com esses seres que não se mostram, e com pessoas também que não se mostram, né? Ficam na web falando, doutrinando, falando de coisas maravilhosas, mas nem mostrar o seu rosto, as pessoas não sabem quem é, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Temos que sermos razoáveis, usar as ferramentas de inteligência, de inteligir, de ler entre, de enxergar a realidade. A gente tem que começar a exercitar, né? E isso invoca a inteligência, né? Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente vai para a próxima? A gente já está no fim. Simone. Sabe o que a humanidade faz há milênios? É esperar. Ela espera a solução que vai vir ou do além, ou de um salvador, ou da política. Elas estão sempre esperando que o mundo vai mudar, que as coisas vão mudar, que ela vai ser feliz, porque ela está rezando, porque ela está fazendo promessa, porque não sei o que, o curso que eu vou fazer vai me ajudar. Enfim, sempre esperando, e nada acontece, nada muda. Está sempre do mesmo jeito. Então, está provado que até hoje o que foi feito não dá certo, não deu certo. Já está provado que não deu certo. Agora, daqui para frente, o que é que estamos aprendendo? Que você é responsável por você. Quando você fica esperando do outro, como diz o Sérgio, né, você está assinando o seu atestado de inútil. Eu sou inútil, porque eu não posso cuidar de mim, eu tenho que esperar do outro. Então, gente, vamos acordar, nós somos adultos, somos capazes, somos poderosos, não precisamos de nada fora, de nenhum ritual que vai vir salvar de fora, né? Então, é cada um por si, a partir de agora, e o poder, né? E retomar o poder. E as pessoas que eu converso, eu queria falar um pouquinho, que eu acho que foi o Alê que falou que ele teve experiência com esses répteis, né? Que ele acordou e viu lá no quarto dele. A questão que eu vou falar é sobre a meditação. Eu conheço muitas pessoas que vêm falar para mim que, através da meditação, elas tinham contato com esses seres, com serpentes, com dragões. Só que elas achavam que era normal, que eles estavam ali para ajudar, né? Como no Feng Shui, que fala dos dragões, fala muito de dragão, né? Naquela técnica para harmonizar a casa lá. Então, em todo lugar, eles estão em todos os lugares. E as pessoas, quando descobrem, né, depois que conseguiram entender a mensagem de Mona, tudo que a gente está falando, ela, nossa, Simone, então eu estava em contato direto com esses bichos e eu não sabia.
E é isso, pessoal. Eles estão aí, a gente tem que ficar ligado, né, prestar muita atenção, para a gente não cair mais. A gente já caiu, mas não cair mais nessa história. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Simone, arruma sua câmera, tá um pouco, tá só metade da sua cabeça. Isso, melhorou. Desfocada. Gente, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que acabou. Tem mais não. Para mim, acabou. Tem aquelas perguntas, tem a pergunta do racismo, que a gente vai deixar para uma próxima, que eu quero responder, né? Eu tenho mais perguntas, mas a gente vamos fazendo aos poucos, né? Eu acho que são perguntas relevantes, e eu só quero que a gente feche, viu, Nilceia, falando sobre, só dando mais um fechamento, talvez, a minha sugestão, nem sei se isso já está batido, mas essa questão de medo de usar as palavras, medo disso, medo daquilo, gente, olha, na minha opinião, isso é uma bobagem. Eu continuo falando, entendeu? Quando eu me lembro, eu corrijo. Eu acho que isso é um processo natural, né? Nós estamos fazendo os cortes, nós estamos desclassificando informações que estavam, né, na medida do possível, lógico, porque eu acho que tem muita coisa para a gente desclassificar ainda, né? Nós temos um mundo ainda por conhecer, mas o medo é um sentimento, meio que beira a covardia, né? Agora ai meu Deus, eu tô com medo de tudo, de falar, de tudo, isso é uma bobagem, vamos falar, vamos enfrentar a vida, faz parte, entendeu? Olha, eu já cortei com isso, se eu errar, vocês já sabem que está errado, que não é a minha intenção, e acabou, entendeu? E viva a sua vida, né? Que a gente vai solucionar isso como em conjunto, as pessoas que estão despertas, que vão despertar, as pessoas que têm sua alma e seu espírito, que vão se reconectar cada vez mais, nós vamos dar um jeito. Essa coisa de esperar um caminho já feito, mas eu desconstruiu, e agora? Não vai construir? Eu não vou construir nada para ninguém, eu estou fazendo aqui o que eu posso, dividindo, né? A Nilceia também, a Simone também, vários fizeram, vários. Isso aqui é uma soma de esforços, né? Toda a história da humanidade, nós tivemos pessoas que contribuíram para a gente chegar onde a gente está. E não vai ser diferente com a gente também, e não vai ter nenhum salvador único agora eu vou dar uma solução para todo mundo. Isto é uma forma errada, é mais do mesmo, né? E as pessoas que ficam esperando, né, que estão agarradas numa borda de piscina, sei lá, querem ir para o outro lado, mas não tem coragem de soltar essa borda, não querem arriscar nada, essas pessoas, elas nunca vão sair do lugar, elas nunca vão sair de onde elas estão agarradas, porque não existe esse caminhozinho bom, pronto, que alguém vai dar para você. Se alguém chegar com algo parecido, é mais do mesmo, é uma armadilha, é um estelionatário, entendeu? A gente está construindo, cada um vai fazer o seu, cada um sabe sua realidade, cada um tem seu histórico, e vai ter uma solução individual, e coletivamente vai ser o quê? Eu não contribuo coletivamente se eu não me assumo individualmente, não existe essa possibilidade, esse salto, né, de eu não fazer nada e esperar que tudo se ajeite à minha volta. Pode ser que tudo se ajeite à sua volta e você fique de fora, porque você não está conectado, você não está fazendo, né, não está se responsabilizando. Então é isso que acontece, nada vai acontecer sem a tua participação, tua vontade, o crescimento da tua consciência, não você crescer, não é isso. Nós já temos o valor, nós já temos todas as possibilidades. Nós temos que aprender, né, explorar a experiência que nós tivemos direito de ter, que é essa aqui na 3D, e as outras dimensões também, né, já que nós somos seres multidimensionais. Eu acredito nisso. Então, esse medo
tolice. Faça, viva, entendeu? Faça as ferramentas de corte, ouça a sua intuição, cada vez mais ela vai aparecer, vai aflorar. Não tem gente que a gente diz que é sortudo? Aliás, eu nem tirei essa estátua aqui, ó. Essa aqui é a estátua da fortuna. Como ela é retratada, tá? A fortuna sai do corno, da cornucópia, ela é cega, né? E é rainha. Essa é a deusa fortuna dos gregos, dos romanos, né? Isso daqui é uma programação para dizer, primeiro, que a riqueza sai dos córneos, né? Ou seja, dos deuses cornudos, dos répteis, dos dragões, tá? E é cega. Cega, eles querem dizer para nós que é cega, né? Mas a gente sabe que isso aqui é mentira. Nós agora estamos entendendo que isso aqui é mentira, tá? A fortuna é de quem busca ela, tá? E não deve ser nem esse o nome, mas a sorte, sei lá, você dirigir a sua vida e prosperar, tá? E o que isso significa para a gente, pelo menos agora, depende de você. Não tem essa coisa de cega, né? Essa venda nos olhos dela, não sei se vocês estão vendo aqui, tá? Isso é uma falácia, isso são as leis das quais a gente estava cego e inconscientes até agora. Nós estamos colocando aqui ferramentas que podem mudar a nossa sorte. Então, faça uso delas e vá em frente, arrisque-se, viva, se imponha, entendeu? Você tem direito, nós temos direito, nós temos direito a sermos humanos, mônada, não tenha vergonha disso, porque quando você tem vergonha, você reafirma ao universo que você não merece, que você não está conectada nesse direito universal da mônada, você está abrindo mão. Então, em frente, né? Em frente e se imponha, porque senão não vai dar nada para você. Entendeu? O mundo em volta, quem está fazendo vai prosperar e você vai se achar sempre sem sorte, né? A fortuna vendada, né? A cornucópia nunca derrama para mim. Se você está esperando isso, realmente não vai acontecer, né? E eu agradeço a vocês, ao pessoal do chat, um beijo para todos, um beijo agradeço a Simone pela participação, pela ajuda, coletando as perguntas, pela companhia, né, nessa jornada. A Nilceia também, muito obrigada, muito bom estar com vocês. E eu vou deixar vocês para a gente fechar, tá bom? Nilceia e depois a Simone. Então, gente, eu entendo que vocês, né, que a gente fica mesmo meio perdido no começo, e aí vem, né, as perguntas são todas, só muda a forma, né, eu entendo que vocês ainda estão muito perdidos nas formas, de desprogramação, de desativação de pensamentos, né, de ideias e da programação, é um processo em que vocês vão aprender o submundo, que é o mundo do subconsciente, que é esse nível mais profundo aonde a realidade acontece. Quando já está na forma, quando se materializa, quando a situação se apresenta já no concreto, ela já foi invocada. Muito ligada ao passado, ao que já foi invocado. Então, você já invocou. Já aconteceu. Então, a forma, ela é nesse sentido. Né, a gente vê a coisa acontecendo, as coisas, né, acontecendo na forma, as situações, e aí a gente pensa que que acontece primeiro ali, para depois se projetar no futuro, né?
Então, é bem o contrário, gente. Primeiro a gente, né, aceita o pensamento, aceita a programação, e aquilo vai se densificando. Forma, quando a gente pensa, fica perguntando, né, mas e a psicologia, ou e a medicina? Ainda está muito em nível de forma. É como eu falei já, o sistema, ele vai te dar, ele nos dá, né, milhões de caminhos, que é justamente para a gente ficar perdido. E cada um acha que o seu caminho é o caminho, né? A gente sempre quer acreditar que o caminho que a gente escolhe é o caminho da verdade, né? É o caminho bom, é o caminho direito, é o caminho certo. Mas, na verdade, todos esses caminhos que o sistema nos ofereça ao matadouro. Parar de seguir parar de seguir a forma, a prestar atenção nesse nível mais que é do subconsciente, que são dos pensamentos e das emoções, para ir já desativando antes que se materialize. Veio um pensamento de culpa, né, de ressentimento, é uma memória, pensamento passado, e que se a gente presta atenção e acredita como sendo nossa verdade, pois então aí vai se materializar. A matéria, ela é ilusão nesse sentido só, é só porque depois que já se materializou, é porque ela já foi invocada. Sei como minha verdade, e já, né, projetei a emoção e já para o universo, e a gente fica aqui, como se fosse uma redoma, né, aqui no nosso... Lembra do Logos, que eu falei, do Logos? O Logos é como se fosse aquela redoma que fica aqui. Por isso que vai e volta, vai, e a gente fica nesse circuito fechado, não encontra saída. Então, mas quando a gente diz, né, tenho medo de falar, tenho medo de pensar, tenho medo de... Tá, é porque a gente está colocando o pensamento uma coisa mais forte do que a gente. Que a gente está se encolhendo diante do pensamento, diante, né, diante das emoções ou dos sentimentos. Então, é justamente isso que a gente está falando, não se encolha. Como o Sérgio falou ontem, a gente tem que ser maior do que as palavras, maior do que os números, tem que se colocar maior do que esse sistema Draco Matrix, maior do que a nossa programação. Que nada tenha mais poder do que a gente. Esse é o processo de retomada de poder. Então, a gente vai retomando poder. A coisa se manifestou de alguma forma, seja em pensamento ou seja em matéria, pois a gente não permite que aquilo seja maior do que a gente. Tá? Então, não permitam que o pensamento, não fiquem com medo, não se encolham diante dessa nova percepção de mundo. Não se encolham diante da programação, não se encolham diante dessas entidades. É tudo ilusão. Essas entidades, elas são, aqui nesse campo astral, são só hologramas. Essas entidades são ridículas. Na verdade, elas são ridículas, são patéticas, elas são os mendigos, porque elas têm que ficar, elas precisam de todo esse aparato de controle para conseguir controlar a gente. Todo esse aparato, por favor. E ainda assim não conseguiram. E ainda assim a gente está conseguindo escapar, está conseguindo disso. Olham, sejam firmes e se engrandeçam diante medos e dessas
dessas entidades. E, então, outra coisa que eu queria falar, essa questão de isolamento, gente, isolado a gente fica quando a gente está na programação, tá? É o falso eco, que é quando a gente fica com essa redoma aqui. E a gente não consegue se conectar com a nossa própria espécie. E a gente fica só conectado com as entidades dentro da programação. Fazer esse trabalho de desprogramação não é um processo de isolamento, é o contrário. É aí quando a gente vai conseguindo, desde o nosso ser original, né, desde o nosso centro, aí sim a gente pode ser o que quiser, fazer o que quiser, sem medo de nada, sem ter medo de fazer uma faculdade, sem ter medo de ter que atuar na Matrix. A gente consegue atuar nessa Office Matrix sem se perder. Tá? Porque a gente está perdido por conta da programação. Uma vez que a gente volta para o nosso centro, a gente vai atuar em qualquer... ser o que quiser, vai fazer o que quiser, sem correr o risco de se perder, não se perde mais. Se encontra, a gente não se perde mais. A gente está aqui para dar esse apoio para vocês e responder e a nossa trajetória, a nossa experiência, justamente para que vocês, né, sim, se reencontrem, então assumir o controle da própria existência, tá bom, gente? E até a próxima. Obrigada, Gislene, obrigada, Simone, obrigada, pessoal do chat, as perguntas, pelo, né, o retorno que o pessoal dá para a gente, né, de como esse trabalho está proporcionando mudança, né, resolvendo problemas que estavam encralacados há tanto tempo, né, a gente conseguindo aí resolver questões, ferramenta de corte. A próxima, continue enviando, né, as perguntas as experiências, né, para a gente. Beijo, pessoal. Bom, eu queria dizer uma coisa, que a gente não pode esquecer, que esses parasitas, eles são mentais. São parasitas mentais. Eles nos dominam mentalmente. Então, sabendo disso, você tem que estar monitorando sempre a sua mente. Você tem que sempre estar conectado e não deixar que as coisas ruins venham na sua mente e elas ficarem lá. Ela veio, você vai eliminando. Chegou coisa ruim, você vai eliminando. Não deixa nada de ruim entrar na sua mente, porque isso não é seu. Isso é desses parasitas. Então, eu costumo trabalhar, né, a minha mente sempre colocando coisas boas, sempre que eu gosto, e não deixo nada ruim criar ninho, né, como fala, não deixo criar ninho. Por quê? Porque eu aprendi isso ao longo desse tempo que eu estou trabalhando, né, com essa nova, vamos dizer, com essa nova mensagem, né, que o Sérgio trouxe através do Mono e através dos vídeos dele. E outra coisa, você cria a sua realidade. Uma pessoa falou assim, eu não acredito que nós vamos sair da Matrix. Pronto, então você já confirmou que você não vai sair, então continua nela, tá? Eu não compartilho com essa sua ideia porque eu acredito em mim. Então, eu acredito em mim, então eu faço a minha realidade é a melhor possível, cada dia estou melhor. Né? Eu sempre penso assim, cada dia eu estou melhor. Porque eu acredito em mim, no meu poder. Agora, se as pessoas não acreditam nelas, então não vai adiantar nada ficar ouvindo a gente falar aqui. Pode assistir milhões de lives. Se você não acredita em você, se você não quer mudar, se você ainda está naquela ideia de que vai acontecer um milagre, alguém vai te ajudar, sinto muito, mas não adianta nada você estar ouvindo a nossa live. Eu acho que é isso, né?
E eu também gosto que as pessoas me procurem, conversem comigo, contem as experiências, principalmente as experiências em relação a esses bichos, né? Que contam muitas, porque antes as pessoas viam essas coisas, conviviam com isso, mas elas não falavam para ninguém. Falavam, Simone, eu vou falar uma coisa dessa para me internar no hospício, falar que eu tô louca? Então eu não falava, elas ficavam quietinhas. Depois que eu descobri os vídeos de vocês, comecei a ver os vídeos do Sérgio, que eu entendi o que acontecia comigo. Então agora eu estou vindo aqui, estou contando para você, e acontece isso, isso, isso. Então, para mim, isso me ajuda muito, sabe? Me motiva muito a continuar com esse trabalho. Então, existem muito mais pessoas que estão mudando, que estão entendendo a mensagem, do que aquelas que estão aí para bagunçar, para ser negativa, para não acreditar em nada. Então, eu estou com a maioria que realmente, que a nossa mensagem está fazendo efeito, está sendo bom na vida delas. E isso me ajuda, me motiva a continuar cada dia mais. E obrigada, Nilce e a Gi. E a vocês todos que estão aí no chat também. Beijos. Pessoal, então, muito boa noite para todos. Noite, semana. Que a gente discutiu várias coisas aqui que tem ajudado, tá? Nossas reflexões. Obrigada ao pessoal do chat também, sempre mandando perguntas e dúvidas e se posicionando, né? Isso é interessante, a gente cresce com isso, tá? Então, eu acho que o final, né? Se você acredita que você já está derrotado, ninguém, não há mais nenhuma força. Aliás, tem um monte de força no universo para te ajudar a afundar mais, né? E há as forças também que ajudam você, as forças da sorte, que o pessoal chama, né? Se você invocá-las, né? Então, gente, é isso aí. A gente vai continuar respondendo perguntas na medida do possível, tá? Com profundidade, fazendo aqui as reflexões. E nós vamos fazer um clube de leitura, tá? Porque, ao contrário de algumas pessoas que estão falando aí no chat, outros que dizem que você não precisa saber nada, é só seguir a prática. Bom, a prática veio de algum conhecimento. Se você não quer saber o conhecimento, quer só fazer uma prática, sem saber do que se trata, você está seguindo o mestre, né? Você é só um imitador. Então, a gente tem que se apossar de todas as dimensões e o conhecimento é necessário, sim. E como a gente acha que o público brasileiro, que nós, como nação, né, na verdade, nós somos várias nações dentro desse país, que é um construto econômico, mas nós somos alijados, sim, de muito conhecimento que já existe. Então, em relação a isso, a gente resolveu ler livros e preparar esse conhecimento para trazer aqui para lives, tá? Quem quiser se juntar a gente, com o tempo a gente quem tiver essa mesma intenção, né, pode se juntar a gente faz aí um clube de leitura, tomara que ele aumente, né, e o que eu trouxer, o que a Nilceia trouxer, a Simone, o que a nossa intenção é compartilhar visões de autores importantes e que geralmente são negligenciados nas faculdades, né, e sem mencionar segundo grau, né, assim, então a gente vai fazer um esforço agora, né, nós vamos também incluir essa questão da gente dividir leituras, tá? Então, ao invés de gastar seu tempo vendo essas notícias ruins dos meios oficiais que só querem te manter no medo, ou vendo novela, vendo Fantástico, sei lá o que ainda existe na televisão brasileira, que eu já não vejo, como eu já falei aqui, há 30 anos que eu estou afastada disso, tá? Vamos escolher aquilo que a gente vai dedicar o nosso tempo, nossa atenção, nosso foco e a nossa vontade de conhecer, tá? Evidentemente, cada um vai ler, vai fazer a leitura que interessar, né, que a pessoa que tiver interesse, e a gente vai compartilhar aqui. Não temos
vamos dizer assim, a data certa, então a gente vai fazer do jeito que der, curtindo, sabe? Com prazer, né? Sem pressão, mas vamos fazer. Então, eu convido quem quiser, quem estiver interessado, evidentemente que vai ter uma curadoria, né? A curadoria desse grupo, né, cultural, eu já digo que sou eu, Nilceia e Simone. Então, a gente vai ter que estar na nossa linha, né? Não vai rolar, tipo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso já está muito batido. Eu digo nem... Claro que a gente é bom conhecer, mas isso já está abatido. A gente quer fronteiras, né? E a gente tem essa curadoria aqui que vai fazer, sim, uma triagem, né, do material que a gente for apresentar no clube. Mas é isso. Eu não sei se a Nilceia quer complementar, Nilceia, sobre o nosso clube, ou a Simone. Viu, se a Gi me permitir, é sobre o clube, vocês que estão mais, né? Vocês são a primeira e a segunda presidente, eu sou só secretária, que eu só faço anotações e tal. Teve uma pessoa lá que ela falou sobre cura, e daí eu vim procurar aqui no livro sobre isso, e está escrito alguma coisa que eu vou ler sobre isso. Aqui está falando assim, que curar vem do curare, um veneno mortal. Assim que o melhor é nós entrarmos em coerência e não em cura. Né? Porque é interessante, né? As pessoas saberem o significado das palavras. E aí está falando que vem do curare, que é veneno mortal. Então, pessoal, tá tudo assim, né? Tá tudo bem amarrado para que a gente não entenda as coisas e a gente fica aí preso na questão da linguagem mesmo, né? Eu achei interessante a pessoa perguntar e eu fui procurar no livro e eu achei. Então, é isso. A questão do clube de leitura é uma ideia da nossa amiga Gi, que ela é o top nessa área aí, e eu só vou ficar prestando atenção, já falei. Só para... porque tem um pessoal, avisar esse pessoal que está esperando que está querendo se inscrever para o meu grupo, né, de grupo de estudos, então, só para avisar, gente, que a gente juntou, tá? Basicamente isso, a gente vai tratar tanto o tema de questões legais, né, de direitos, quanto questões de enfermidade, programações de enfermidades, né, e todas as questões relacionadas às terapias. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, é esse grupo. Eu não vou abrir outro grupo, não. Vai ser esse grupo, tá? Então, a Nilceia já tinha um grupo, agora a gente vai ampliar os assuntos, né? Evidentemente, o primeiro livro que eu quero trazer para vocês é o Estado de Exceção, de Giorgio Agamben, tá? Então, quando estiver pronto, eu trago. Eu não sei se a Nilceia já quer anunciar alguma coisa, ou... Cada um aqui vai fazer, né? As curadoras vão fazer do jeito que quiser, inclusive até para a gente experimentar isso, tá? A liberdade total de explorar os assuntos que quisermos e da forma que a gente quiser, né? Nilceia, você quer falar alguma coisa? Não, eu ainda vou ver como vai ser o meu esquema. Eu não sei se eu vou trabalhar nesse esquema de dar livro para o pessoal ler, trazer as questões das programações, das enfermidades já dentro da desprogramação, né? Ótimo. Das armadilhas. Pronto. Super interessante, porque cada um tem realmente uma forma, uma área de interesse, de afinidade, né? E vai fazer da forma que quiser.
Mas a gente, eu acho que com o tempo a gente vai ter mais gente aqui também, tá? Então, gente, olha, já são 10 horas da noite. Vamos, muito obrigada pela participação, todo mundo do chat, um beijo e até a próxima. Beijo, Simone, beijo, Nilceia, até amanhã. Até breve.